Questão 5. Temos que ele nos diz. Letra A. Quanta energia é necessária para elevar a temperatura de um pedaço de gelo de 0,2 gramas, 2 quilogramas, perdão. Então, massa do gelo, 0,2 quilogramas, de uma temperatura inicial de menos 20 graus Celsius para uma temperatura final de 130 graus Celsius, incluindo a energia necessária para mudanças de fase. Vamos lá. Eu coloquei um cronogramazinho do que acontece com o gelo. A princípio, nós temos essa massa na forma sólida do gelo. Eu vou lá e aqueço. Aqui nesse ponto, eu tenho que a temperatura inicial dele é menos 20 graus Celsius. Eu venho aqui e acendo uma chama para derreter esse gelo, até que ele vire vapor. Conforme ele vai derretendo, o que acontece desse estado de gelo até a minha temperatura 2 de 0 graus Celsius? Ele vai aquecer. Então, eu vou ter um calor específico Q1, que é um calor específico porque daqui do menos 20 graus até o 0 graus, ele só aquece, ele aumenta a temperatura dele. Então, eu tenho um calor específico. Quando chega em 0 graus, ele está mudando de fase. Ele não é sólido, ele não é líquido. Ele está justamente no ponto de transição de sólido para líquido. Então, eu tenho um outro tipo de calor, que eu vou chamar de calor 2, que é o calor latente, que é quando muda de fase a minha substância. Beleza, mudou de fase, então ele é líquido. Quando ele chega nessa forma líquida, ele vai de 0 até uma temperatura 3 de 100 graus Celsius. Aqui ele já é água. Quando chega em 100 graus Celsius, ele não é líquido e ele não evaporou. Ele está exatamente no ponto de mudança de fase. Então, daqui para cá eu tenho um calor 3, né? Daqui para cá eu tenho um calor 1, daqui para cá eu tenho um calor 2, latente, um calor 3, né? Ó, daqui para cá, calor 1. Quando chega nesse ponto, o calor 2, daqui para cá, o calor 3, que é o calor sensível, porque ele aumenta a temperatura de 0 a 100 graus. Quando ele chega em 100 graus, ele muda de fase. Então, eu tenho um calor 4, que é uma outra mudança de fase. E desse calor 4, quando ele muda de fase, que eu tenho esse calor latente, eu vou ter um calor 5, que é quando ele passa de 100 graus Celsius para uma temperatura 4 de 130 graus Celsius. Esse é o raciocínio que vocês precisam ter. Lembrar, o gelo, ele não vai simplesmente... Ai, tá cortando. Ele não vai simplesmente partir da temperatura de menos 20 graus até a temperatura de 130 graus. Não é assim que acontece. Eu tenho que de menos 20, ele vai chegar em 0 e derreter. Então, ele aumenta a temperatura e ele muda de fase. De 0 até 100, ele agora é líquido. Ele mudou de fase e ele aumenta a temperatura. Calor 3, aumentando minha temperatura. Do líquido, quando ele chega em 100 graus Celsius, além dele ter aumentado a temperatura, ele muda de fase. Então, eu tenho um aumento de temperatura, uma mudança de fase. Chegou no vapor, ele aumenta a temperatura
mais uma vez, de 100 até 130. Isso é igual à quantidade de calor total ou de energia, como vocês preferirem. Então, vamos lá. Calor 1. Vou apagar aqui em cima, que as contas são grandes. Calor 1. Calor sensível. Massa do gelo. Calor específico do gelo. Variação de temperatura. Mais calor latente do gelo. Massa do gelo. Vezes calor específico, calor latente do gelo. Mas ele aquece agora de 0 a 100 graus. Massa da água vezes calor específico da água. Vou botar 1. Temperatura 2, né? Ou melhor, temperatura 3 aqui. Não, vou colocar temperatura não, só pra gente não se perder. Ele saiu do 0 graus, foi para 100 graus, mudou de fase de água para vapor, mais a massa de vapor agora, vezes o calor sensível do vapor, vezes a variação de temperatura. 1, 2, 3, 4, 5 é igual a Q total. Agora, substituir informações. Eu tenho que massa do gelo, ele me deu que era 2 quilos, não é isso? 0,2 quilos. Isso em grama são 200 gramas. Calor específico do gelo, 0,5. Temperatura final, 0 menos 20, mais 200 gramas, vezes 80, que é o calor latente do gelo, mais 200 gramas de água, vezes o calor específico da água. Temperatura final, 100 menos 0, mais massa da água, que é 200, vezes o calor latente da água, que é 540, mais massa de vapor, que é 200,